Decreto presidencial determina que Forças Armadas atuem em Brasília para restabelecimento da ordem por causa da confusão e protesto. Durante a manifestação, houve destruição de patrimônio público na esplanada dos ministérios. Segundo a Polícia Militar, 35 mil pessoas participaram da manifestação contra as reformas, mas a organização diz que foram mais de 100 mil. Convocada pelas centrais sindicais, a marcha Ocupa Brasília começou no estacionamento do estádio Mané Garrincha. A caminhada teve início no começo da tarde e se transformou em tumulto. Manifestantes e policiais entraram em confronto. Fachadas e vidros de vários prédios da esplanada dos ministérios foram danificados. Houve registro de incêndio na área interna do Ministério da Agricultura. Por conta da confusão, os ministérios decidiram encerrar o expediente e liberaram os funcionários. Logo após, o presidente da República, Michel Temer, decretou uma ação de garantia de lei e da ordem em Brasília até o dia 31 de maio. A garantia de lei e da ordem é regulada pela Constituição Federal no artigo 142, pela Lei Complementar 97 de 1999 e pelo Decreto 3.897 de 2001. As operações concedem provisoriamente aos militares a faculdade de atuar com poder de polícia até o restabelecimento da normalidade. E durante a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio se manifestou sobre o acionamento das Forças Armadas por causa do vandalismo durante protesto na esplanada dos ministérios. Voto um pouco preocupado com o contexto e eu espero que a notícia não seja verdadeira. O chefe do Poder Executivo teria editado um decreto autorizando o uso das Forças Armadas no Distrito Federal no período de 24 a 31 de maio. Repórter Viviane Novaes tem mais informações. Boa noite, Viviane. A manifestação é um direito de todo cidadão. Agora, os abusos, como a gente viu aí, de depredação de patrimônio público, são passíveis de punição na esfera civil e penal. A gente conversa agora com o Walter Moura, que é advogado. Doutor Walter, em relação à depredação, o que a lei diz? Bom, nós temos na Constituição brasileira o direito de manifestação livre. É muito aceitável que o brasileiro se resigne nessa situação que é peculiar na história desse país e talvez mundialmente. Se ele não se resignasse, a gente ia estranhar. Agora, como fazer uma manifestação? A garantia que a Constituição dá no artigo 5º é uma manifestação de ideias, uma manifestação de pensamento, que pode ser reproduzida por faixas, por bonecos infláveis, por corneta e etc. Esta não tem ilicitude. Eventual dano a patrimônio público ou privado, eventual lesão corporal a civis ou a militares, elas vão ser apuradas civil e criminalmente, e os crimes mais comuns, nesse caso, são os crimes contra o patrimônio. Em cada caso, em havendo a identificação dos autores, vai haver apuração por inquérito ou por inquérito civil ou inquérito penal, e aí vai se apurar as consequências. No caso de dano ao patrimônio público, quais são as punições previstas em lei? Bom, nós temos, a depender do tipo de dano, você vai ter uma responsabilização civil para indenizar e recompor o patrimônio, até porque é bom lembrar que o patrimônio não é do eventual político que está sendo alvo da manifestação. O patrimônio é público. E quando há essa lesão, o lesão vai para o bolso do próprio contribuinte. Então, a advocacia da União ou a procuradoria do órgão lesado vai buscar o ressarcimento privado, ou seja, patrimonial, para restabelecer aquele patrimônio que é de todos. Em relação aos crimes, há uma série de crimes, pode haver alguma formação aí de algum bando ou quadrilha, mas o ponto objetivo é que existem crimes específicos para quem atenta contra o patrimônio, sobretudo o público. Existem punições, inclusive severas, com pena de restrição de direito e até de liberdade, que vão ser apuradas no devido processo penal. O presidente autorizou o uso das Forças Armadas para garantir a lei e a ordem aqui na capital federal. Em que se embasa esse decreto? O presidente da República é chefe de Estado, ou seja, ele chefia todos os desdobramentos de poder do país, entre ele as Forças Armadas. Então, em situações excepcionais, o artigo 84 da Constituição Federal e a Lei Complementar de 99, eles autorizam, principalmente após os atos de terrorismo, que, em complemento às forças
de polícia municipais e estaduais, aqui no caso do Distrito Federal é a Polícia Militar do Distrito Federal, o presidente da República autoriza que haja uma ação específica das Forças Armadas você tem Exército, Marinha e Aeronáutica, para conter uma situação calamitosa. Já houve o uso das Forças Armadas para auxiliar em eleições e outras calamidades no país. Esta foi identificada pelo senhor presidente como um ato calamitoso, foi pontual e por isso gerou um decreto de autorização das Forças Armadas para, no período de 24 a 31 de maio, atuar no Distrito Federal para restabelecer a ordem. Ok, doutor Walter, muito obrigada. William.